Pai do Senhor, meus irmãos, antes de começarmos a falar sobre o milênio, vamos dar uma rápida olhada sobre a Batalha do Armagedon, né? Para ficar mais claro na nossa mente. Quanto mais você ouve, mais você aprende, né? Então, muita gente, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, eles têm uma compreensão totalmente errada sobre a Batalha do Armagedon. Não importa quão sinceros sejam eles e os demais dos que creem, né? De modo diferente, uma vez que estão totalmente confundidos. Os tais ensinam que a tal batalha será apenas um conflito entre o bem e o mal, sem qualquer realidade literal. Já outros vão para o outro extremo, né? Materializando as ideias, isso é, literatura só, sem a fé e sem a realidade do peso da palavra de Deus. Então, o testemunho da palavra de Deus, contra ela, Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. Zacarias 12:3. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias 12:9. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha, né? Zacarias 14:2. Então são textos que falam sobre o Armagedon, sobre uma batalha literal de nações para destruir Israel e o socorro vindo da parte de Jesus Cristo. O significado de Armagedon já foi falado, mas vamos repetir novamente para ficar mais centralizado em nossa mente. O termo Armagedon significa Monte Megido e trata-se do local ao norte de Israel, onde o Senhor travará grande batalha contra os inimigos do seu povo. Seu povo, né? Israel. Esse local tem sido famoso como campo de batalha histórica, dada a posição estratégica que ocupa, né? Aí concentrar-se-ão as forças das nações em guerra contra Deus e Israel, porque o anticristo batalhará não somente contra a nação, mas contra o próprio Deus. Para nós hoje, especialmente os cristãos, é totalmente absurda a ideia de que alguém se atreva a lutar literalmente contra Deus, como se ele fosse um de nós, e como ele pudesse ser alcançado e atingido pelo homem e suas armas. É que esse tempo de apostasia total, os homens estarão tão enganados pelo diabo que cometerão a loucura de concentrarem suas forças em Israel para destruir este povo e lutar contra Deus. Vejam só o que está em 13 ao 16 de Apocalipse, olha. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, porque é naquele grande dia do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. O 15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Bom, como vocês viram, os caras vão estar tão cegos que vão pensar que vão jogar suas armas contra Deus e vão vencê-lo, né? E cego pela idolatria, pelo pecado, pelo satanismo, né? Pensam que com armas materiais vencerá um Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, de Armagedon, o anticristo lançará seu ataque contra Deus e avançará sobre Jerusalém. A batalha não é para um lugar em um combate pessoal entre os exércitos do mundo sobre o do exército celestial sobre Cristo, mas um ataque dos exércitos da besta visando a exterminação do povo judeu. Pois o diabo sabe que os planos futuros de Deus, eles estão relacionados com Israel. Quanto ao futuro do mundo, Jeremias 31, 35 ao 36, 46, 48 e Amós 4, 15 e 16. O ataque será devastador, porém os judeus lutarão heroicamente. 14:14 de Zacarias diz que os judeus lutarão palmo a palmo pela Jerusalém, né? Mas o exército do anticristo será bem maior, será superior, né? Será todas as nações do planeta praticamente. Então não tem como Israel vencer essa. Então o poder destruidor da ação divina. A ação divina destruidora e sobrenatural é repentina a aparição de Cristo, né, em Jerusalém. Causará completo destroço nesses exércitos. Tanto que os atacantes sobre Jerusalém, como o grosso das tropas e seu material
de guerra concentrados em Armagedon. O morticínio será incalculável e os fatos idênticos Deus já operou em favor dos judeus, como nos tempos do Ezequias, quando um anjo só eliminou 185 mil inimigos assírios num instante, né? A gente vê isso em 2 Reis 19:35. Então, quem não se recorda da Guerra dos 6 Dias, de 1967, né? Entre o mundo árabe e Israel, e os resultados desastrosos para os árabes. Quanto ao anticristo, em Armagedon, vê a expressão aterradora de Zacarias 14:16. Todos os que restarem das nações que vierem contra Jerusalém. Esses que restaram significa os que escaparam, né? Porque os cananeus não puderam ser poupados durante a conquista da terra prometida por Josué. Por quê? Vocês entenderam? Porque os cananeus não puderam ser poupados durante a conquista da terra prometida por Josué. Vocês sabem? Porque eram como um tumor infectuoso, maligno, né? Contagioso, cuja única solução é a extirpação. É o caso do mundo naquela ocasião, o qual, amando o pecado e ignorando a Deus, amadureceu para a sua destruição, né? Então, conforme Isaías 34, do 1 ao 16 e 63, do 1 ao 7, antes de Jesus descer sobre Jerusalém, primeiro destruirá Edom no deserto, né, ao sul de Israel. Isso certamente porque o anticristo, ao saber que o remanescente judeu fugiu para lá, enviou suas tropas para destruí-lo. E Jesus, na sua volta, primeiramente liquidará as forças da besta que se encontram no deserto, né, no deserto de Edom. Pode ser também que Edom tenha compactuado com o anticristo e traído os judeus fugitivos, receberá então a sua justa paga, né? Isaías 63, do 1 ao 4. Então, ao ver Jesus, o remanescente judeu, o remanescente de Israel, exclamará arrependido e aliviado: bendito que vem em nome do Senhor, conforme Mateus 23, 38 ao 39. Então, a volta de Jesus e as nações rebeladas. Nesse momento da sua vinda, Jesus virá corporalmente, assim como para o céu subiu, e lá se encontra com o nome perfeito. Atos 1:11, Apocalipse 1:13, 1 Timóteo 2:5, Mateus 24:30, Daniel 7:13, Lucas 24, Atos 7:51, Lucas 24:39. Né? Então, todo olho verá, de Atos 1:7, Mateus 24:30. Alguém pergunta: como isso acontecerá? Como nós podemos responder? Há algo impossível para Deus? Há algo impossível que Deus possa fazer? Não, né? Então, se a Bíblia diz todo olho verá mesmo, né? Então, atualmente, através dos modernos meios de comunicação, o satélite, aí estão os programas internacionais de TV, né? E isso será cada vez mais aperfeiçoado. E Deus dispõe de meios sumamente superiores a tudo o que o homem idealizar e inventar. É também o caso de Apocalipse 11:9, quando as Escrituras afirmam que o mundo contemplará os cadáveres das duas testemunhas em Jerusalém. Então, os que duvidam disso é porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Ao chegar o momento da volta de Jesus, haverá convulsões em toda a natureza. Lucas 21:25-26. É chegada a hora do colapso das nações amotinadas contra Deus e o seu povo, né? Nesse momento, a pedra cortada sem o auxílio de mãos destruirá os reinos do mundo. O poder gentílico mundial sob o anticristo. E atualmente nós estamos vendo nações embriagadas com suas influências políticas e seu poder militar, né? Estamos vendo suas proezas, demonstrações de força, tanto que Deus fará de seus programas de governo, né? Tendo a Deus, aliás, fora dos seus programas de governo. Não reconhecem como o Supremo Senhor de todos. Isso vai aumentar cada vez mais caso esses povos não se arrependem e se humilhem perante o Deus do céu. Muito breve eles encontrarão um guerreiro mais forte que eles, de Jeremias 25:15-33 e Isaías 26:21. Então, a destruição do anticristo e do falso profeta. O anticristo não será o diabo nem Judas Iscariotes, como alguém se aventurou a dizer. Ele será um homem como os demais, isto é, nascido de mulher,
João o viu sair do mar, isto é, dentre o povo. Compare com Apocalipse 13:1 com 17:15. Por ocasião da manifestação visível de Jesus, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que é o inferno final. Apocalipse 9:20 e 2 Timóteo 2:8. Então, a gente tem também a aceitação da nação nacional de Jesus como Messias, né? Pelos judeus. A gente vê que desde os dias de Jesus sempre tem havido judeus cristãos, mas individualmente, como nação, eles rejeitaram a Cristo. Eles aceitaram, alguns aceitaram como pessoalmente, mas como nação, como um rei deles, eles rejeitaram. Mateus 23:37, 27:22 a 25, né? Eles rejeitaram a Cristo como o rei deles, como o governador deles. Mas agora o remanescente judaico, expurgado e arrependido, reconhecerá Jesus como seu Messias, né? E Redentor prometido. E reconhecerá Jesus como seu Messias e Redentor prometido, e em escala nacional o aceitarão. Chorando, está em Isaías 4:3, Zacarias 12:10 ao 14, 13:1, Oséias 13:5, Romanos 9:25, né? O irmão veja que em Oséias 6:2 está escrito assim: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele, né? Então, o que isso subentende? Por certo, isso se refere à duração do pranto e subsequentemente à convenção de Israel, né? Que será maravilhoso, né? Que é a reconciliação dos judeus com Cristo, né? Com o Messias. Isso durará 2 dias e no terceiro dia todos chorarão e se arrependerão e confessarão a Cristo, né? Então, os festivais sagrados do dia da expiação e da festa dos tabernáculos têm um aspecto profético e do arrependimento e do regozijo, né? Que aponta para esse retorno de Israel a Deus. Levítico 23:27 ao 32. Versículo 27 diz que afligireis as vossas almas, né? Isso combina com Zacarias 12:10. Já mostramos que durante a grande tribulação haverá derramamento do Espírito Santo, redundando em multidões de salvos. Individualmente, muitos judeus aceitam a Cristo hoje. Mas então o restante de Israel será salvo nacionalmente num só dia, né? Isso, Isaías 66:8 e Romanos 11:26 fala sobre isso, né? E Isaías 10:22. Então aí Israel já tem se arrependido, o anticristo já tem sido jogado no lago de fogo. Agora a gente vai para o julgamento das nações, né? Quando Jesus julgar as nações e retornar à terra, a sua população estará muito reduzida em consequência dos cataclismos sobrenaturais, né? Inevitáveis e incontroláveis que desabarão sobre este mundo ímpio, né? De sorte que o julgamento das nações, descrito em Mateus 25:31 ao 34, será apenas a consumação daquilo que já começou muito antes, né? Sobre os selos, sobre as trombetas e sobre a taça do juízo divino. Jesus, ele falando sobre isso em Mateus 24:22, disse: não tivesse aqueles dias sido abreviados, né? Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O nosso Deus é o Pai de misericórdia, conforme sabemos, e também temos em 2 Coríntios 1:3, mas é também fogo consumidor em Hebreus 12:29. Antes desse julgamento, a gente já pode considerar que o julgamento das nações teve início com a tribulação, né? E que o trono do juízo de Cristo, em Mateus 25:31 e 32, é apenas a consumação do mesmo, considerando em resumo os morticínios que precederão o epílogo do julgamento das nações, reduzindo a população da terra. Nós podemos ver que, primeiro, a destruição sobrenatural do exército de Gog e Magog, né? Em Ezequiel 38 e Joel 2:20, né? Nessa ocasião, multidões serão eliminados, né? A gente pode também enumerar os juízos sob, né, o quarto selo de Apocalipse 6:8. Isso ocorrerá na primeira parte da tribulação. Está escrito que 1/4 da população morrerá. Se 1/4 da população morrerá, então em cada
8 milhões, 8 bilhões, né, que nós temos hoje, 2 bilhões perecerão nesse juízo. Outro juízo sobre a terceira trombeta, de 8 e 12, sabemos que morrerão nesse juízo sobre as águas, evento que terá juízo da primeira parte da tribulação também, né? Então, o juízo sobre a sexta trombeta, ele fala sobre que acontece, que de Apocalipse 9, 15 ao 18, esses juízos acontecerão também na primeira parte da tribulação, que morrerá 1/3 dos habitantes da terra. Então, você vê que está sendo reduzido drasticamente a população, né? Então, o juízo sobre a sétima taça, isso ocorrerá na segunda parte da tribulação. Não se sabe quantos milhões morrerão neste maior terremoto de toda a história, né? Então, muitos outros terremotos terão lugar na mesma época. É evidente que muita gente morrerá neles, né? Então, Zacarias 14, 4 ao 5, Apocalipse 6 e 12, 8 e 5, 11, 13 ao 19 e 19 fala sobre esses terremotos. Então, muita gente vai ser enterrados vivos, né? Porque o terremoto vai matar essa população. Outras causas do grande mortandade na ocasião serão as pragas, né? De Zacarias 12, 15, das guerras, tumultos, né? Desordens, distúrbios, né? Atropelos, né? Está tudo em Zacarias 14, 13 e Jeremias 25 e 29. Então, a mortandade entre os judeus também, em toda a terra, entre os judeus também será grande, né? Em toda a terra, diz o Senhor, né? Em toda a terra, diz, se a terceira parte restará nela, né? Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e o provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias 13, do 8 ao 9. Essa terra aí mencionada é a terra de Israel, né? É bom a gente saber que sempre quando a Bíblia fala de terra, está se referindo à terra de Israel, né? O Eretz, né? A revelação de Cristo pela sua palavra, grandes massas perecerão por ocasião da revelação de Cristo pela sua palavra. Isaías 66, 16, né? Apocalipse 9, 15 e 21. A gente vai ver as expressões, os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, né? Zacarias 14, 16, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2 e 13. 2 e 32, desculpa. O Antigo Testamento nos dá conta de castigos de morte coletiva, né, em várias passagens, como em Gênesis 19, 24, Êxodo 9, 23 ao 25 e Números 11, do 1 ao 3. Né. Certamente nessa época cumprir-se-á Isaías 4, 1 e 13 e 12, né, devido ao baixo índice de homens. Né. Isaías 3, 2, combinado com o contexto do capítulo 4, parece indicar que tal fato ocorrerá nesse tempo, né? Lembre-se que o julgamento é das nações, Mateus 25 e 32, não indivíduos. O grego diz, ponta tá etne, todas as nações. Certamente as nações comparecerão diante de seus representantes, né? O propósito, qual será o propósito do julgamento das nações, né? O propósito deste juízo é determinar quais nações terão parte no milênio. Nações serão poupadas e ingressarão no citado reino do Filho de Deus. Outras serão desarraigadas e desaparecerão como nações. O mapa do mundo sofrerá, pois, muitas alterações, pois o julgamento, os restantes das nações de Zacarias 14 e 16, ingressarão no reino milenial sobre a terra, conforme está escrito em Mateus 25, haverá 3 classes de nações nesse juízo: ovelhas, bodes e irmãos. Mateus 25, 32 ao 40. Né? Somente nações bodes e nações ovelhas serão julgadas. Irmãos devem ser os judeus, né? Os irmãos de Jesus, segundo a carne, Mateus 28, 10. Ovelhas devem ser os povos pacíficos, amigos, protetores e defensores de Israel. Os bodes devem ser os povos sanguinários, belicosos e perseguidos de Israel, que seguiram e adoraram o anticristo. A gente pode dizer que a base desse juízo é a maneira como essas nações trataram os irmãos de Jesus, né? Então, no seu pacto com Abraão, Deus ainda falou que faria, né? Gênesis 12, 3, Zacarias 12 e 3. Os judeus que muito sofreram durante a grande tribulação agora verão o julgamento de seus perseguidores. Quanto ao juízo de Israel, esse já teve lugar
um pouco antes da tribulação. Então, quanto a isto, diz o Senhor: tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras, nas quais andais espalhados como mão forte, com braço estendido e derramando furor, né? Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em jurado convosco, diz o Senhor Deus, far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina, né, da aliança. Ezequiel 20, 34 ao 37. Além disso, Israel jamais é contado com as demais nações. Não, eis que é povo que habita si, né? E não será reputado entre as nações. Neemias, né? Não, é Números 23 e 9. Israel, pois, habitará seguro, né? A fonte de Jacó habitarei, e a sós, numa terra de grão e de vinho, e os seus céus destilarão orvalhos. 33 e 28. Então, esse local de julgamento, as nações serão levadas a julgamento no Vale de Josafá, né? Como já foi falado em Joel 3, 2 e 12. Esse vale é até hoje desconhecido, nunca existiu, certamente. Esse vale é até hoje desconhecido, nunca existiu, né? Certamente será formado pelo fenômeno sobrenatural de Zacarias 14:4, né? Ao momento em que Jesus descer à terra, certamente nessa mesma ocasião será formado o Vale de Sitim, também desconhecido, né? Mencionado em Joel 13:18, como fluido da futura casa do Senhor, né? Então, possivelmente esse local é desconhecido, mas se formará quando Jesus voltar a colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, né? Ele vai se dividir em dois e vai criar esse local. Então, são lugares que não existem, mas que existirão, né, por ocasião da vinda do Senhor, né? Sem falar que durante a grande tribulação, a esfera da terra, né, a terra sofrerá muitas consequências, com terremotos, grandes terremotos, né, com hecatombes imensas, né? Então, esse vale existirá. E é nesse local escatológico onde será julgada as nações. O papel dos anjos nesse julgamento, né? Mateus 13, 41 e 42, 24 e 31, descreve o papel dos anjos terão no julgamento das nações. O povo tipo bodes, né, serão lançados vivos no inferno, como ocorreu em Armagedon, né? A besta e os que o adoraram. Mateus 25, 41 e 42, né? Os povos tidos por ovelhas ingressarão no milênio de Cristo sobre a terra. Mateus 25 e 34 descreve isso. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino a que vos está preparado desde a fundação do mundo. Reino aí não é o céu, mas reino milenial, né? O reino do céu sobre a terra que está iniciando. Israel será então um povo missionário para os incontáveis saídos, né, do julgamento das nações. Então, Israel nesse tempo será um povo missionário. Bom, meus irmãos, aí depois desse julgamento das nações, acontecerá o que nós chamamos de milênio, né, ou período de 1000 anos. O que é esse reino milenial? A palavra milênio vem do latim mille e anos, né? Portanto, 1000 anos, né? Às vezes se usa a palavra grega quilanismo, né? Vinda de uma doutrina oriunda em Apocalipse 21 ao 10, onde o diabo parece ser aprisionado por 1000 anos. Então, o milenismo, doutrina do milênio, tem aparecido dentro das tradições tanto cristãs quanto não cristãs. Os teólogos e sociólogos têm encontrado a crença milenista entre os povos não ocidentais, mas têm debatido se estes aparecimentos de doutrina são ou não baseados na influência da pregação cristã. A maioria dos teólogos cristãos acredita que o milênio, ou milenismo, baseia-se na matéria escrita por autores judaicos cristãos, né? Especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse. O milenismo, doutrina do milênio, varia bastante. Isso vale
a pena apresentarmos o amilenismo. O amilenismo, eles diz que a Bíblia não diz que um período de reinado por Cristo na terra antes do último juízo, né? Segundo esse ponto de vista, haverá um desenvolvimento do bem contra o mal no mundo até a segunda vinda de Cristo, quando então os mortos serão ressuscitados e os juízos levados a efeito. Os amilenistas acreditam que o reino de Deus está presente no mundo agora, pois o Cristo vitorioso está reinando sobre a sua igreja mediante a palavra do Espírito Santo. Eles acham que o reino futuro, glorioso e perfeito refere-se à nova terra e à vinda do céu, né? Do céu. Assim, Apocalipse 20 é a descrição das almas dos crentes mortos reinando com Cristo no céu. Eles dizem também que a teoria milenista interpreta Apocalipse 24, 20, verso 4, como sendo algo simbólico e não literal. Para os amilenistas não haverá nenhuma era áurea na Terra. Alguns amilenistas veem o milênio como um símbolo de descanso eterno no céu. A franqueza dessa teoria é que a fraqueza dessa teoria, corrija aí, é que ela ignora as predições do Antigo Testamento, né? Quer dizer, falar até papagaio fala, né? Papagaio fala. Então, os pós-milenistas, o que os pós-milenistas dizem? Que a teoria pós-milenista ela enfatiza os aspectos atuais do reino de Deus, né? Que chegarão pós-milenismo no futuro, né? O pós-milenista ele ensina que o milênio virá mediante a pregação do evangelho. Acredita que essa nova era, ou milênio em essência, não será diferente da atual, e que ela, o milênio, virá a existir à medida que um número cada vez maior de pessoas se convertem a Cristo, né? Diz o pós-milenista que o mal não será totalmente eliminado do milênio, mas será reduzido ao mínimo, à medida que a influência espiritual aumentar. O pós-milenista diz que a igreja terá maior importância no milênio do que os problemas sociais e econômicos serão solucionados. A teoria pós-milenista ensina que Cristo voltará no final do milênio, apesar de que o milênio não ser 1000 anos literalmente, mas tão somente um número simbólico para a ressurreição dos mortos, para o juízo final. Isso é os pós-milenistas falando, né? Então, pré-milenismo. O pré-milenista ele crê que a volta de Cristo será antecedida, né, por sinais que inclui guerras, terremotos, fome, pregação do evangelho de todas as nações, uma grande apostasia, o aparecimento do anticristo e grande tribulação. Esses eventos culminam na segunda vinda, que resultará num período de paz e justiça, quando então Cristo e seus santos controlarão o mundo, né? Esse domínio é estabelecido repentinamente através de métodos sobrenaturais ao invés de gradatividade, né? Gradativamente. No discurso de um longo período de tempo, por meio de convenção de indivíduos, os judeus figurarão com destaque na era futura. Porque ter um lugar de destaque na obra de Deus, a maldição será removida na natureza, né? E até mesmo o deserto produzirá safras abundantes. Cristo refreará o mal durante essa era pelo emprego do poder autoritário. E que no final dessa era de ouro, né, haverá uma rebelião dos ímpios contra Cristo e seus santos. Essa revelação na iniquidade será esmagada por Deus. Os mortos não cristãos serão ressuscitados. O juízo final será realizado e o estado eterno do céu e do inferno serão estabelecidos. Muitos pré-milenistas têm ensinado que durante 1000 anos os crentes mortos ou martirizados serão ressuscitados com corpos gloriosos. Apocalipse 20, verso 4 ao 6, e conviverão com os outros habitantes da terra. Mas outros entendem que tais crentes que ressuscitarão no final do milênio se ajuntarão a todos os santos de todas as épocas num reino espiritual. Teoria boa também, né? O pré-milenista e pré-tribulacionista
ele acredita que primeiro ocorrerá o arrebatamento da igreja, depois a grande tribulação, e no final da grande tribulação, com a derrota do anticristo sendo realizada por Cristo, será estabelecido o milênio, né? Como foi falado. 1000 anos de paz e prosperidade na terra, e que no final do milênio haverá a segunda ressurreição e o juízo final. Cremos ainda nisso como bases bíblicas. O grande problema do pré-milenismo está em explicar como será o reino milenar, né? Se um reino espiritual invisível, um reino físico visível. Alguns pré-milenistas acreditam que o reino de Cristo e sua igreja no milênio será invisível. Vou falar para vocês alguns fatores que ocorrerá no milênio, né? Primeiro, revelação universal de Jesus Cristo, Apocalipse 19:11, Daniel 7:13. Cristo reinará, a nação de Israel se converterá a ele, né? Todas as nações lhe prostarão lealdade, Amós 9:11, 14, 1-6, etc, né? Então, o novo paraíso, a era áurea, né? Toda a vida em seus aspectos científico, social e espiritual fará progressos impressionantes. O mal será removido da face da terra, né? A duração da vida dos homens será fantasticamente aumentada. Isaías 65:20. Então, Jerusalém será a capital do mundo. Jeremias 3:17, Sofonias 3:13, né? Zacarias 14:16. E haverá uma nova alegria no céu. Isaías 9:3, né? O mal não será tolerado, Isaías 2:4. A guerra será eliminada, Zacarias 9:10. Toda oposição a Deus será neutralizada, 1 Coríntios 15:24-28. Haverá paz sem fim, Isaías 9:7. Justiça para todos, Isaías 11:4-5. Restauração e fertilidade da terra, Amós 9:13. Adoração universal, Isaías 66:23, Zacarias 14:17. Reconstrução do templo, Ezequiel, né? 37:27-28. A terra será renovada, Isaías 11:6-9. A paz governará juntamente com a santidade, Isaías 2, 3 e 4, né? Então, esse será o período do milênio. Propósito do milênio. Bom, quais são os propósitos do milênio? Primeiro, evitar a destruição total do globo terrestre e sua população, né? Também estabelecer o reino de Cristo sobre a terra, seu conhecimento, e assim o pleno conhecimento de Deus entre todos os povos. Também é propósito do milênio quebrar o poder do mal, o mal na pessoa de Satanás, né? E prover um teste final para a humanidade. E também levar Israel ao seu lugar legítimo e profetizado. Amém, amém.